Graça e paz a todos, mais um vídeo no canal Já Pra Bíblia. E hoje a gente vai falar sobre dois temas do Sermão do Monte, na visão do Reino de Deus, como Jesus enxerga a questão do juramento e a questão da vingança. E Jesus ele começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, aquilo que vocês jurarem, que vocês cumpram. Mas agora o Senhor Jesus vem e ele traz um entendimento mais ampliado a respeito do assunto. Ele fecha completamente as portas para a questão do juramento. Não é para ninguém jurar. O juramento era algo praticado para dar confiabilidade, para dar garantia de que a palavra de alguém seria cumprida. Era como, assim, pode acreditar em mim porque eu estou falando a verdade. Essa questão do juramento, no decorrer do tempo, no meio do povo de Deus, foi se tornando uma coisa até muito sem propósito, porque as pessoas juravam, colocavam o nome de Deus e você tem que jurar por alguém maior do que você para transmitir confiança, confiabilidade sobre alguma coisa que você quer dizer que aquilo é verdade. Né? E as pessoas juravam: eu juro pela minha mãe, eu juro pelo meu pai. Alguns diziam: eu juro por Deus, eu juro pela ponta da minha barba. Então havia todo tipo de juramento. E nós, seres humanos, temos um grande problema. Nossa natureza foi contaminada com a mentira. E Jesus, sabendo disso, ele vem agora e traz uma nova informação do reino de Deus. Olha, parem com isso. Não jurem nem pelo céu, não jurem pela terra, não jurem nem pelo cabelo da vossa cabeça. Vocês não sabem nem em quanto tempo vocês terão cabelo preto ou branco, ou se eles vão cair. Não jurem por nada. Que a palavra de vocês seja sim, sim ou não, não. Eu lembro que no tempo de novo convertido, eu e meu amigo, meu grande amigo, Dr. Cláudio, a gente, quando conversava um com o outro, a gente às vezes desconfiava um do outro, falava assim: o que você está falando é sim, sim? Não, não. Aí ele dizia: não, não. Ah, tá vendo? Você não conseguiu me enganar. Porque a gente respeitava muito a palavra de Deus e respeita até hoje. E aí a gente falava assim: e agora, esse assunto? Sim, sim. Ah, então a gente está fechado. Mas isso foi no tempo ainda de novo convertido. Mas enfim, o que Jesus está querendo dizer com isso? Que a sua palavra seja sim ou seja não. Não seja um meio termo, não seja algo indefinido. Por quê? Porque se não for sim ou se não for não, vai ser o quê? Procedência maligna, vai ser mentira. O próprio irmão do Senhor Jesus, ele vai repetir as palavras de Jesus em seu livro. Está aí o texto na tela. Que a vossa palavra seja sim, sim ou não, não. Porque o que passar disso pode gerar condenação para vocês. Nós temos que ter palavra. A palavra de um filho de Deus, ela tem que ser verdadeira o tempo inteiro. Custe o que custar. Ah, a verdade dói, que doa, mas que seja dita com amor, com misericórdia, porque a verdade cura, a verdade liberta, a verdade transforma, a verdade, ela nos leva a níveis maiores de comunhão, de intimidade e de conhecimento que nos afasta de muitas coisas que podem nos prejudicar. A mentira é a bengala do diabo. Aliás, a mentira é a única coisa que o diabo é o genitor, é o criador. A própria Bíblia chama ele de o pai da mentira. Então, nós, se queremos ser filhos de Deus, se queremos ser cópias, imitadores de Cristo, a nossa palavra tem que ser definida. Sempre a verdade. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Porque se não for assim, a gente vai contar mentira. E se a gente contar mentira, a gente vai estar se apoiando na bengala do diabo. Você já reparou que em muitas profissões, em muitas atividades, nós somos tentados a mentir para poder ganhar algum benefício? Existem diversas profissões, eu não vou citar aqui nenhuma, mas pensa na sua profissão. Você que é um filho de Deus. Eu estou falando aqui, Jesus estava falando para os seus discípulos, né? E a multidão estava ouvindo, mas ele estava falando ali com os primeiros discípulos. Estou pregando aqui para discípulos, para quem já está na presença do Senhor e para quem está interessado e quer saber sobre Bíblia. A mentira nos leva ao caminho da derrota, ao caminho da condenação. Falar a verdade sempre trará luz, sempre nos levará a caminhos de vitória.
ainda que no primeiro momento possa parecer difícil, insuportável, dolorido, sofrível, mas pode acreditar, a Bíblia, ela nos dá essa garantia. Se a nossa palavra for assim, sim, sim, ou não, não, não haverá procedência maligna. Não haverá espaço para que a mentira prospere e que com isso não venhamos envergonhar o nosso Pai que está no céu e que nos observa todos os dias. Se falar a verdade vai diminuir a comissão, fale a verdade. Se falar a verdade vai te trazer um honorário menor, fale a verdade. Se falar a verdade vai fazer com que você ganhe menos em qualquer área, fale a verdade. Sabe por quê? Porque o nosso Pai Celestial, Ele é o dono desse planeta, Ele é o dono de todas as pedras preciosas, tudo isso pertence a Ele. E aquele que honra o nome dEle, dizendo a verdade sempre, pode ser até achincalhado pelo mundo, pode passar por bobão, pode passar por trouxa, pode passar por tolo para muita gente, mas para Deus está passando por sábio, está passando por alguém que aprendeu a guardar a palavra de Deus e certamente será honrado por Deus. E o pouco que tiver, Deus fará prosperar. Então, que a nossa palavra seja sempre uma só, sim ou não. Não existe meio termo se chama procedência maligna, se chama mentira. E isso não combina para quem é filho de Deus. Concorda comigo? O outro ponto é sobre a vingança. Jesus ele vem falar sobre algo que ninguém, nenhum rei, nenhum imperador, ninguém que dominou nessa terra tinha o mesmo discurso, tinha a mesma pregação. Ele disse, olha, vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo. Jesus é maravilhoso, Jesus é surpreendente, espetacular. Ele vai dizer algo que ninguém nunca na terra disse. Ame o seu inimigo. Se ele te der um tapa na cara, dá outro lado. Se ele te processar querendo levar a tua túnica, deixa ele levar mais. Se ele te fizer andar uma quantidade de milhas, ande muito mais. Veja, o que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês não sabem, o pecado transformou o ser humano num ser egoísta, mentiroso, briguento, rancoroso, iracundo. Quando a primeira família caiu do Éden, o pecado não só nos afastou de Deus, nos tornou inimigos de Deus. E não só inimigos de Deus, o pecado nos transformou inimigos da nossa própria raça. Os seres humanos, a história prova isso, os seres humanos amam também, mas os seres humanos se odeiam, se invejam e tantas outras coisas que eu podia dizer aqui. Mas o Senhor Jesus ele vem para dizer o seguinte: olha, vamos acabar com isso. Eu vou ensinar vocês uma coisa que nenhum líder nessa terra já ensinou. Vocês precisam amar os seus inimigos. Em suma, o que Jesus está dizendo é isso: amem os seus inimigos. Já parou para pensar como isso é difícil? Como isso é complicado? Colocar isso em prática, amar quem disputa com você, quem quer tomar o teu cargo, quem quer crescer mais rápido do que você, quem tem inveja de você, e você sabe disso, quem fala mal de você pelas costas, e às vezes são pessoas que estão no seu dia a dia, estão ali, numa roda com você, às vezes você pensa até que é parceiro, que é amigo, na verdade são traidores, e Jesus manda a gente amar esse tipo de gente. Sabe por quê? Porque Deus é amor, a essência de Deus é amor. Esse negócio de falar assim, eu amo, eu perdoo, e ele lá e eu cá. Desculpa, isso aí é conversa de religioso. Não é assim. É amar mesmo. É amar quem se torna nosso inimigo. Nós que somos filhos de Deus, nós temos que entender que nós não devemos ficar criando inimigos. De maneira alguma. Mas, infelizmente, existem pessoas que se tornam nossos inimigos. O que nós temos que fazer? Nós temos que dar o bom exemplo. Se Cristo amou o mundo inteiro, se Deus amou o mundo inteiro, que se colocou como inimigo dele, nós temos que aprender a amar o nosso semelhante, ainda que eles sejam nossos inimigos. Mas fulano de tal fez uma coisa comigo que eu não aceito levar desaforo. A Bíblia diz, o Senhor diz, minha é a vingança. Entrega nas mãos do Senhor, confia, entrega. Mas eu estou cheio de ódio, de raiva, de rancor, eu quero me vingar. Não é isso que a Bíblia nos recomenda. A Bíblia nos recomenda a orar, a entregar nas mãos de Deus e confiar que
que ao Senhor pertence a vingança. Mas também não é para a gente ficar assim, vai Senhor, vinga, mata, acaba, destrói. Não, não é isso. Quando a Bíblia fala que ao Senhor pertence a vingança, é que o tratamento de Deus é diferente da forma como nós trataríamos. O fechamento final de Deus é diferente. O nosso talvez levaria à morte o nosso inimigo. Deus, ele tem interesse em restaurar. Deus, ele tem a maneira dele pedagógica, trabalhar para recuperar todo ser humano. E é através de Jesus Cristo e é através do amor de Deus. Jesus disse, antigamente vocês se matavam. Se uma família, um membro de uma família fosse lá, arrancasse um braço de um outro numa brincadeira, aquela família que foi prejudicada tinha o direito de ir lá e arrancar o braço daquele menino que fez isso. Se um pai matasse o pai da outra família, aquela família tinha o direito de ir lá e matar aquela outra família, e a comunidade toda aprovava. Era olho por olho, dente por dente. Havia uma exceção de salvamento. Por exemplo, quando eu estou mexendo aqui numa pedra, estou trabalhando, escorregou da minha mão, caiu, matou o cidadão que estava do meu lado, o pessoal falou, opa, peraí, ele vai ser levado para a cidade de refúgio, lá ele vai ser julgado porque ele não quis matar, não houve dolo, foi sem querer, e ele seria julgado e provavelmente absolvido. Não haveria olho por dente, essa era a única exceção. Tirando isso, teria que morrer. Mas agora vem o Senhor Jesus e diz o seguinte, chega, vocês vão aprender agora a amar os seus inimigos, orar por eles e entregar nas minhas mãos, porque ao Senhor pertence a vingança. Eu desejo que Deus abençoe muito sua vida com essa palavra e que você pense nisso, você que é filho de Deus. Diga sempre a verdade. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Se não, é mentira e é procedência maligna. Já para a Bíblia fica por aqui. Um grande abraço, um beijo no coração e até o nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.